Fala, meu povo, bem-vindo ao canal da Resenha. Olha quem voltou aqui pra gente trocar uma ideia. Ela tá me colocando numa barca furada aí, viu? Uma saia justa. Vou tentar não ser muito polêmica. A gente vai falar um pouquinho do pós-Olimpíada, já que a gente falou antes, né, qual eram as expectativas, né, e agora que passou, acalmou um pouco mais, a gente vai trocar uma ideia mais light. Depende das suas respostas, né? Então eu vou fugir das perguntas. Não, mas é curiosidade não só minha, eu já sei um pouco, mas curiosidade das pessoas que acompanham você, que acompanham a nossa seleção, e eu acho que é super válido ter esse bate-papo para falar e as pessoas ver o que você como atleta pensa a respeito. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha. É muito importante se inscrever, porque às vezes vocês só veem um vídeo e não se inscreve. Siga a gente nas redes sociais e bora pra vinheta, solta lá a vinheta. como eu falei, vou tentar fazer umas perguntas. Claro que às vezes fica meio difícil para ela responder, né? Porque ela ainda está na seleção, então a gente não quer comprometer nada, a gente não vai dar nome nada, simplesmente dar a opinião dela em relação às coisas. Bora. Como que você se sentiu? Eu sei, mas como que você se sentiu após sair a convocação, sendo que você estava numa expectativa muito grande de estar entre as 18 e você não ficou no primeiro momento, ficou entre as 22. Como ficou a sua cabeça? Porque até então não estava definido que iam poder ser as 22, você só ficou sabendo lá nos Estados Unidos. Como você falou, você sabe como eu fiquei. Eu fiquei muito chateada, porque durante o período todo eu acho que eu fui ou a terceira ou a quarta jogadora que mais foi convocada pela Pia e que mais jogou. Então a estádio suplente me surpreendeu bastante, eu não esperava, eu fiquei bastante triste, cheguei a chorar e tal. E depois veio a surpresa, né? Quando chegou nos Estados Unidos, que de 18 liberou mais 4 e aí podia fazer um rodízio, né? 18 disponível pro jogo, 4 na arquibancada, não é isso? E podia mudar sempre de um jogo pro outro. Certo, legal. E o que você achou da preparação, né? Vocês foram para os Estados Unidos um pouco antes, foi bem em cima da hora, eu achei patoca, eu achei que poderia ir antes, outras seleções foram antes e tem aquele negócio de adaptação, fuso horário, tudo, mas como você se sentiu na preparação? Como você viu o trabalho sendo feito? O que você esperava, assim, vendo a preparação? A gente estava num dos melhores lugares para se preparar, que é o CT da Nike em Portland, que é um dos melhores do mundo. Que vocês viram, inclusive, no vídeo pré-Olimpíada. Então a gente tinha tudo disponível para fazer uma grande preparação. Eu acho que o tempo foi curto para se preparar para uma Olimpíada, mas as outras seleções também tiveram só esse tempo, porque muitas jogadoras estavam em atividade ainda na Europa e aqui no Brasil também não podia ser liberado. Então a gente teve um pouco essa dificuldade de umas jogarem na Europa, outras jogarem no Brasil, que vocês já sabem que sempre tem. Mas eu acho que a preparação foi boa e, como você falou, a gente foi tarde pro Japão. Eu acho que foi a intenção mesmo da comissão técnica de fazer a gente treinar muito lá, o máximo possível para depois e chegar só manter e ir pro jogo. Tá. E o que você achou da preparação, não, da participação de vocês na Olimpíada? Porque eu confesso que eu esperava um pouco mais de vocês, assim, tanto no desempenho dentro dos jogos, tirando a estreia, que sempre é um pouco mais nervoso, né? Porque jogadora estreando, tem aquela ansiedade, aquela expectativa, que é super normal. Mas, na minha opinião, eu achei que o melhor jogo dos 4 foi contra a Holanda, que vocês conseguiram desempenhar aquilo que a gente esperava, com variações de jogada, não só a mesma coisa. Então, qual é a sua visão? A gente esperava ter chegado mais longe, principalmente depois do jogo da Holanda. Fica aquele gostinho que poderia ter ido mais longe? Com certeza, porque contra a Holanda a gente fez um jogo, ao meu ver, muito bom. Claro que tomar 3 gols não é um jogo perfeito defensivamente, mas a gente conseguiu reagir, que era uma das coisas que a gente tinha muito problema quando saía perdendo. A gente não conseguia reagir. Demorava muito. E aí não dava tempo, demorava, acabou o jogo. Eu sou prova disso, porque quando eu jogava, dificilmente a gente conseguia virar. A gente saía perdendo, a gente perdia os jogos. A gente tomava um gol e a gente se abalava
falava demais. E isso foi até um ponto que eu coloquei de muito positivo, fazendo uma variação pós o jogo da Holanda aqui, que eu achei muito legal, tirando a parte técnica, tática, foi a atitude das atletas, de vocês, de como vocês conseguiram reagir após os gols, independente se foi falha individual, se foi uma criação da outra equipe, e isso foi muito bom, e isso deu mais esperança pra gente que tava torcendo, porque a gente falou, poxa, a seleção tá melhor preparada, principalmente mentalmente. A gente, depois do jogo da Holanda, tava com a expectativa muito alta, e quando foi pro jogo do Canadá, eu acho que não aconteceu nada do que a gente fez contra a Holanda. Tá, a gente vai chegar lá. Falando assim um pouco do jogo do Canadá, né? Teve a Holanda, que foi o melhor jogo, a gente teve a Zâmbia, que teve muitas mudanças, então foi compreensivo até um pouco, até um certo ponto, o rendimento muito abaixo, porque é normal quando você faz muitas alterações, muda um pouco o entrosamento da equipe, daquelas que vinham, o ritmo de jogo, isso pesa, então passou, né? Tudo bem, a gente esperava uma goleada, com todo respeito à Zâmbia, mas pelo menos um futebol melhor apresentado. Sim, porque alguns critérios que aconteceu no jogo da Zâmbia, por exemplo, como erro de passe, isso é independente de se você tá jogador jogando ou não. Então a gente acabou errando bastante. Você acha que isso atrapalhou um pouquinho a confiança ou o trabalho para a próxima fase contra o Canadá? Não, depois desse jogo a gente passou para trás e tentou buscar as coisas positivas, e as ruins já tentar melhorar. Tá, agora falando assim um pouquinho antes do jogo do Canadá, a gente sabe que teve aquela situação toda com a Bárbara, né? De redes sociais, de tudo. Eu até cheguei a conversar com ela, assim, tem coisas que eu tenho vontade de falar também, mas eu não posso falar tudo que eu tenho vontade, justamente porque a gente tá vendo um momento hoje de muita visibilidade. E eu achei que as duas erraram, já deixei isso bem claro, tanto a Andrea como a Bárbara, sendo duas atletas, pior ainda no caso a Bárbara, que está em competição, né? Mas achei que faltou respeito de ambas as partes. Mas deu todo um burburinho aqui no Brasil, e aí foi tema em vários sites, canais de TV, discutiu sobre as redes sociais. Você acha que as redes sociais ou essa situação pode ter influenciado alguma coisa no jogo do Canadá? Eu acredito que não, até porque eu achei que a Bárbara fez um dos melhores jogos dela. E ainda aconteceu depois de ter tido essa discussão na rede social. Mas é chato porque às vezes, por exemplo, ela já vinha sofrendo algumas críticas por desempenho, por tudo mais, mas eu acho que isso é normal desde que haja respeito, mas às vezes perde um pouco o foco, falando dela, né? Não sei vocês, outras atletas, mas falando individualmente, porque, pô, ficar pensando só naquilo é uma... Então, eu vou falar o que eu conheço da Bárbara. Com certeza ela não perdeu o foco, porque ela consegue separar as coisas muito bem, e ela tem um caráter e uma autoconfiança muito grande, então acho que ela conseguiu separar muito bem. Mas não, claro que não é uma coisa legal de se acontecer. Isso também serve de aprendizado pra gente nas próximas competições. Ela, até a gente conversa, eu falo, evita ficar um pouco assim na competição, porque você vê muita coisa legal, como você vê muita coisa ruim. Isso pode te ajudar a subir, como a fazer a gente cair. Já tinha conversado, né? Que eu não ia ficar no Instagram, porque é uma coisa que não ia agregar em nada pra mim estando em competição. Agora, falando do jogo em si do Canadá, o que você acha que faltou? Porque, na minha opinião, o que eliminou o Brasil não foram os pênaltis, e sim o que fez chegar nos pênaltis. Eu acho que a gente tinha muito mais futebol, muito mais jogadora, muito mais futebol, muito mais seleção, com todo respeito à seleção do Canadá, que inclusive foi campeã, mas assim, o que você acha vendo o que faltou? Acho que o jogo em si, ele foi se amarrando e a gente não foi criando saídas para poder sair do jogo do Canadá, que era aquele jogo de marcação e que elas estavam também esperando uma bola ou outra para sair no contra-ataque. Mas o que me surpreende assim é que o Canadá, a gente enfrenta o Canadá diversas vezes. A gente sabe exatamente que é esse estilo de jogo do Canadá e a gente caiu nesse estilo de jogo porque do Canadá. A gente não conseguiu fazer o que a gente fez contra a Holanda, que foi as jogadas dos gols, principalmente, porque a gente tinha a bola, mas
no terço final a gente não conseguiu criar uma chance clara. Eu me lembro, eu acho que uma chance clara que foi a da Debinha, que poderia ter rolado pra Duda, que só ia empurrar pro gol. De ver da onde a gente tava, foi uma jogada clara de gol. Mas eu busco na minha cabeça outra durante o jogo e não vem. Então é muito pouco pro Brasil criar uma situação. Sendo que o nosso ataque era um dos mais perigosos da competição. E fora que a Pia, ela sempre frisou muito as bolas paradas. E nessa Olimpíada a gente não conseguiu fazer um gol de bola, tirando o seu gol de falta. A gente treinou muita bola parada. Caraca, como a gente treinou, todos os treinos era bola. No final do treino era bola parada. E eu me lembro que teve chances. Eu lembro que você bateu um escanteio, a Rafa quase fez. Uma falta também, mas a bola não entrou. E eu acho que. E contra o Canadá, querendo ou não, elas são bem de cabeça. Então a bola tinha que ir na pessoa certa para o gol poder porque sair. Jogo assim equilibrado, um detalhe que faz a diferença. Foi o que eu falei assim: quem for mais eficiente vai levar. Independente se era no tempo normal, se era nos pênaltis, enfim, se quem tivesse uma chance fizesse, tinha muita chance de ir. Agora, falando um pouco sobre a Formiga, a gente sabe que praticamente foi a última Olimpíada dela, ela fez um vídeo aí meio que se despedindo da seleção. Você é uma das grandes parceiras dela lá dentro, vocês vai onde uma vai, a outra vai. Como você se sentiu nesse tempo, nesse período todo jogando ao lado da Fu, né? Porque eu tive o prazer de jogar tanto na seleção como em alguns clubes, e a Fu, é ótima, não tem nem o que falar, a gente chama de Fumito aí, né? Então, como que você se sente ter jogado ao lado da Formiga e como você acha que vai ser a partir de agora sem a Formiga? Foi muito especial, né? A gente já sabia que ia ser a última dela. A gente queria que fosse diferente, com uma medalha especial, então foi uma tristeza muito grande. Eu senti bastante, porque como eu falei, ela é minha amiga, então eu fiquei muito triste. Acho que eu senti mais por ela do que por mim mesmo, porque talvez eu tenha outra oportunidade e ela não vai ter essa oportunidade. Inclusive a Marta e também. Ela merecia, a Marta também, né? A gente tem a Fu, que se despediu, a Marta, que é um não ponto sabe. de interrogação, a Cris, que depende, mas eu acho muito difícil. Foi agora, acho muito difícil, ainda mais se a Pia continuar. Mas a gente sabe que a gente pode perder essas 3 jogadoras. E a Marta, depois do jogo, ela na entrevista dela, acho que ela falou mais da Formiga do que em si, do jogo, da eliminação, pelo sentimento. Você sentiu da mesma maneira? A gente queria ter coroado as duas, na verdade. A Cris também, que não tava lá, então a gente sentiu bastante por isso. E você acha que fez falta, Cris? Ah, com certeza. A nega ali cheira gol. O que todas as pessoas que me perguntam, eu sempre vou falar na maior sinceridade do mundo. Talvez se eu convocasse, eu ia convocar 22 atletas diferentes, ela ia convocar 22 diferentes. Você que tá assistindo ia convocar 22 atletas diferentes, porque cada uma tem uma visão. Mas pelo o andar da carruagem, pelo estilo de jogo da Pia, a Cris, eu acho que era uma peça chave. Não importa se ela não tivesse 90 condições. Não tava dando uma boa sequência, mas mesmo assim, quando a adversária viu uma Cristiane, um Canadá viu uma Cristiane, vai respeitar. Mas mesmo assim, a Cris poderia não ter condições de jogar 90 minutos, talvez, mas se ela jogasse 30, 40, é uma bola. E a Cris tem aquele negócio, sabendo que era a última Olimpíada, ela se preparou pra isso. Quando a Cris coloca a amarelinha, a bicha é embaçada. E ela é uma das melhores jogadoras, da minha opinião, dentro da área. E aí a gente fala, né, que ficou um pouco previsível, porque o nosso lado direito não funcionava, só funcionava o lado esquerdo com a Tamires. Só que a Tamires criava, chegava no fundo, colocava pra área. Não tinha ninguém pra e não tinha. E aí que eu falo, putz,
se a Cris estivesse aí, pelo menos ia... E fez falta, né? Eu acho, na minha opinião, fez muita falta. Ela é diferente dentro da área. No Mundial mesmo. E de grupo também, né? De levar pra cima, de incentivar e acreditar. Então, fez bastante falta. Pra fechar, a gente sabe, como eu falei, que a gente não vai ter as principais jogadoras aqui em diante. Mas como que você vê o trabalho da Pia daqui em diante? Perdendo essas jogadoras, renovação, o resultado ela já não veio foi. renovando, né? É mais ou menos, né? Porque acho que levou a Angelina aí, a Júlia, novidade, mas... Acho que esse grupo que ela levou agora, eu acho que é o que ela tem mais ou menos em mente da sequência. Mais algumas meninas da Sub-20. É porque eu acho que ela poderia, na preparação, ter dado oportunidade para outras atletas, como falei, a minha opinião, poderia ali ter dado oportunidade para as meninas que vem jogando no Brasil na lateral, ali, que estavam vivendo um bom momento, mas isso é de cada um. Mas a sequência, sim, você acha que ela vai parar um pouco, refletir naquilo que ela fez, escutar um pouco mais para poder melhorar, porque assim porque eu vi poucas variações da nossa seleção. Eu vi ali uma equipe no 4-4-2 sem variação. Melhorou defensivamente, acho que melhorou, legal, ela conseguiu arrumar um ponto que a gente realmente tinha deficiência, mas eu acho que a gente perdeu aquilo que a gente tinha de melhor, que foi a criatividade, que é aquele negócio do brasileiro. A gente tinha que ser mais obediente taticamente, então acabou roubando um pouco isso do brasileiro. Beleza, ser obediente taticamente sem a bola, mas com a bola do meio pra frente, ali do terço final, você não pode, só faz isso, só corre pra dentro, só corre pra fora, chegou só... Não, ainda mais nós brasileiros, que sempre foi o diferencial, e isso foi o que todas as outras seleções, quando a gente joga fora, fala em marcar. Tipo, pegava, não sei pra que lado você vai. Sim. Aí pegava uma Marta, não sei pra que lado. Outra hora tá aberta. Até porque vocês têm qualidade pra fazer isso. Tem qualidade pra jogar lá na frente, como jogar pro lado, jogar por dentro. A Marta jogar por dentro, mais perto do gol, não ficar só correndo na lateral. Então, acho que essas coisas é aqui. Ela vai pensar. Acho que ela depois do jogo, acho que ela já refletiu bastante. Porque eu vi ela falando, ela ia rever alguns conceitos, então eu acho que ela já tá pensando em tudo isso, em o que ela podia ter feito diferente pra gente ter passado, o jeito que ela estuda, é o tempo todo estudando, isso não tem o que falar. Eu tenho certeza agora que ela vai ver o que ela fez de bom, o que ela deixou mudaria, de o que ela... fazer, o que poderia ter feito melhor. Com certeza. Bom, é isso. Foi facinho. Foi facinho. Não, é difícil falar, né, sobre você e sobre a participação. Difícil, é difícil, mas tentei fazer porque eu que ficava nas redes sociais, filmava, comentava. Não tava, amor, não tava. Eu nunca critiquei nenhuma jogadora, nunca citei nome, sempre tentava falar no geral, justamente porque eu já fui atleta. Não é legal. Sim, e sempre, né? Só que a gente também tem que ser sincero com o que a gente viu. Quando é pra criticar, a gente vai criticar. Quando é pra elogiar, a gente vai elogiar. Porque o futebol feminino tá numa crescente que a gente sempre esperou por esse momento, né? Não é que não pode criticar. Pode criticar. Desde que seja com respeito. Ela errou o pênalti. Eu até brinquei. Eu falei assim, nossa, engraçado. No jogo contra a Zambia, ela era craque. É o casal Faltinha, não sei o quê. Entrou no jogo, perdeu o pênalti, já é uma decepção. E aí ela tem que saber lidar com esse tipo de crítica, que é super normal, né? Desde que falar, acho que vocês poderiam ter feito isso, poderiam ter feito... Agora, xingar, ofender, isso eu não vou aceitar nunca, porque antes de qualquer coisa, antes de você ser atleta, eu ser atleta, nós somos seres humanos e tem coisa que machuca escutar, né? Com certeza. Mas foi isso, muitas coisas que vocês me perguntavam lá, eu tentei passar para ela aqui, para ela tentar responder. E, para finalizar, por que a 21? Lembrei agora, hein? Não, eu vou falar. Lembrei agora, porque vocês me mandaram muito isso. Eu falei, gente... Então, a 21 era porque eu tava de suplente, então as camisas estavam definidas das 18. Saindo aqui já foi definida depois da convocação, então já tinha de 1 a 18. Eu era suplente, então acabou que quando a suplente pôde fazer parte, 22, não podia mudar a
camisa, tanto que a Angelina pegou a 11, que era a data de Ana. E eu acabei ficando com a 21. Mas 3 vezes 7, 21. Tá respondido, hein, pessoal? Não pode falar que eu não perguntei. Agora vocês sabem o motivo, não era nada demais e tal. Era porque já eu quis mudar pra ver se vocês iam notar. Impossível não notar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo desse pós-Olimpíada. Agora a vida que segue, ela vai voltar lá pra Roma. Sim. Agora vocês vão acompanhar ela na Itália. Eu também, né? Vai voltar, né? Tem que voltar comigo. Tem que voltar, né? Deixar a sozinha jogadora. Jogadora cara. E aí vocês deixam sugestões, siga a gente nas redes sociais e, por favor, se inscreva no nosso canal para dar aquela moral. E até a próxima semana.